Olá, mais uma vez. Hoje eu vou falar aqui sobre os efeitos de imagem do Page, tá? Efeitos que já são embutidos aqui dentro. Então, primeira coisa, eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Vou começar com essa primeira imagem, que é uma imagem simples, tá? Não vou, vou tentar não me estender muito. Então, eu tenho aqui a imagem. Primeira coisa, e uma coisa muito comum, arredondamento de borda. Eu vou colocar uma borda arredondada aqui de 10 px. Para duplicar o valor digitado aqui dentro do input, tá, da borda, se você digitou 10, você pode dar um Ctrl Enter que ele copia para todos os outros, tá? Então eu vou colocar mais de 10, que eu quero dar um exemplo bom aqui para vocês. Então eu tenho aqui uma borda de 50 pixels. E o que acontece quando essa imagem ela reduz de tamanho? Ela fica oval, que é o que acontece normalmente. Então, às vezes, você tem uma imagem muito grande, quando entra em modo mobile, ela fica oval. Então, como é que você resolve isso aqui no Page? É simples. Eu tenho aqui, tá por pixel, eu boto por porcentagem da largura. Então, eu quero aqui, por exemplo, 10%. Aqui, no caso, são 10%, né, da largura. Então agora eu posso mudar o tamanho dessa imagem e a proporção da borda ela se mantém. E isso é muito bom para imagens que são grandes no desktop e reduzem no mobile, para você não precisar ficar digitando curvatura de borda 2 vezes. Então você vem aqui no formato e arredonda os cantos. Simples. Enfim, agora uma outra coisa que acontece muito em imagem, tá? Vamos supor que essa imagem aqui eu use ela em várias partes do site e eu preciso que ela apareça em formatos diferentes. Claro, eu posso recortar essa imagem, fazer várias cópias dela, uma em cada tamanho, ou aqui no caso, dentro do Page, eu posso usar aqui o crop e ele vai cortar, essa imagem vai ficar retangular. Eu tenho alguns formatos aqui já específicos, que são formatos padrão, 1:1, que é o crop, 3:2, 16:9, 21:9. Então são esses formatos. Aqui eu consigo controlar a posição que a imagem está dentro do crop. Então você pode reutilizar a mesma imagem várias vezes. Desculpa. Então você pode reutilizar essa mesma imagem várias vezes. E isso deixa o site muito mais leve, porque a imagem já está na memória e ele não precisa recarregar do servidor. Seguindo aqui, nós temos uma transparência da imagem. Então vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou dar uma porcentagem de transparência, ver que a imagem está ficando com esse degradê para transparente, e aqui eu posso rotacionar essa transparência. Então quantos graus eu quero essa transparência? Vamos colocar aqui 90 graus. Então aqui você tem esse controle de transparência, aqui embaixo é o nome da imagem. Isso não é obrigatório, tá? É bom colocar, porque o Google ele avalia o site e isso daqui melhora a sua nota, esse nome. Então é muito bom colocar, mas não é obrigatório. O outro controle que a gente tem é o Lazy Load de imagem. Aí, no caso, a imagem vai carregar de acordo com a rolagem do site. Isso faz com que o site carregue mais rápido. E aí depende da sua página, tá? Se a página tiver poucas imagens, não precisa ativar aqui o Lazy Load. Eu vou tirar aqui Pronto. Uma outra coisa que a gente tem aqui dentro são os filtros. Então tem o Blur, tá? O Blur é normal, você vai embaçar a imagem. Brilho, contraste, a saturação que você pode, por exemplo, colocar 1, se a saturação for 1, a imagem ela fica em preto e branco. 100, ela fica com a cor normal e você pode ir até 200. Então ela fica bem saturada com 200. Eu vou deixar aqui em 100, que é o padrão. Sépia,
se quiser usar, e o RUI Rotate. Esse CEP ele é interessante pelo seguinte, eu vou colocar aqui sem sépia, e pode não combinar muito esse bege ou marrom com o seu site, mas você pode usar aqui, por exemplo, também o RUI Rotate, vamos colocar aqui 120, entende? Para passar no disco cromático e mudar a cor desse CEP. Então você coloca o CEP e o RUI Rotate logo em seguida. Então esses são alguns dos efeitos de imagem que já tem aqui dentro do Page, tá? Para você não precisar usar um programa de edição, às vezes para coisas simples, seguindo. Tá tentando ser o mais rápido possível aqui. Eu tenho as sombras de controle da imagem. Eu vou trocar esse... vamos colocar aqui primeiro uma sombra preta. Vou tirar esse sépia daqui. Vou botar aqui 0 também, pronto. Vou botar essa sombra preta. Tá, aqui eu vou colocar a sombra para o lado, descer ela um pouquinho para baixo. Eu posso fazer um blur na sombra. Tem esse spread aqui. Bom, aqui eu tenho uma sombra externa, eu posso colocar transparência, tá? Aqui pela cor da sombra, e aqui no In eu jogo essa sombra para a parte de dentro. Aqui eu posso colocar uma segunda sombra, eu quero duas sombras, ou uma segunda sombra até de outra cor. Eu vou colocar de outra cor só para exemplificar aqui, tá? Vou colocar aqui a cor da sombra. Aqui, e eu vou botar ela ao contrário, tá? Para a gente poder entender como é que funciona. Então tem aqui as duas sombras na imagem. Bacana. O que acontece quando eu tenho uma imagem que ela não tem um formato regular? Ela não é retangular, ela não é circular, ela tem muita transparência. Eu vou colocar uma imagem aqui assim. Tá, a gente vai pegar essa imagem aqui. Inclusive essa imagem ela já tem uma sombra, tá vendo? Eu vou tirar aqui o crop. E o que acontece? Essas sombras que nós colocamos aqui, elas são as sombras da caixa da imagem. Então, eu vou manter elas aqui, tá? Por enquanto. Não, vou tirar. Vou tirar aqui. Pronto. Já fica sem sombra. Se tirar uma, já sai as duas logo. Pronto. Essa imagem ela tem uma sombrazinha aqui na própria imagem, mas eu posso adicionar outra sombra. Então eu venho aqui nesse aqui que é o Drop Shadow. E essa aqui sim, ela pega o contorno exato da imagem. Então se a imagem tiver transparência ou qualquer coisa do tipo, ela pega o contorno da imagem. Aqui embaixo eu tenho um controle para rotacionar a imagem e um flip, caso eu queira inverter essa imagem. Aqui é um controle de animação no scroll. Conforme a rolagem, a imagem pode aparecer esfumaçada, algum tipo de animação, de acordo com a rolagem. No geral, esses são os controles principais, tá, de imagem. Claro, você tem aqui borda, espaçamento, link. Essa imagem ela pode ser convertida para um link, basta digitar o link aqui. Mas aí são controles gerais e não específicos de imagem, e hoje eu estou abordando aqui os controles de imagem. Foi isso. Eu acho que deu para ter uma boa visão sobre o que o Page pode fazer com imagem. Obrigado e valeu, até a próxima.